Boa noite, meu nome é André e faço parte da Igreja Batista da Conquista e hoje nós estamos na campanha Encontros com Jesus. Nosso encontro de hoje é encontro com a Maria Madalena e desde já eu venho agradecer a você que abriu a sua porta da sua casa para essa reunião com os seus familiares e amigos. E é isso. Nossa introdução é que todos os nossos personagens bíblicos que tiveram encontro diretamente e pessoalmente com Jesus tiveram suas vidas totalmente transformadas. Ou seja, o intuito disso é falar para vocês que sempre que eu tenho um encontro verdadeiro, genuíno, concreto com Jesus, eu nunca mais vou ser o mesmo. Eu vou convidar vocês a abrir as suas Bíblias em João 12, do versículo 1 até o versículo 18, que é uma passagem bem conhecida, que é lá onde Maria vai derramar os seus perfumes aos pés de Jesus. Enfim, bora lá. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde ia traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: Deixa em paz que o guarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Paramos no versículo 8, enfim. O que a gente pode observar disso é bem claro, né? Maria, ela vai levar o seu frasco de alabastro, que aqui tá falando que é um perfume muito caro, e ela vai derramar todo o seu perfume aos pés de Jesus e começar a lavar os pés deles com esse perfume que é totalmente caro. E uma pergunta de confronto que pode deixar nessa passagem aqui é que se a gente tivesse um perfume desse, será que a gente derramaria nos pés de Jesus? Ou não pode ser nem só o perfume, porque muitas vezes a gente tem coisas muito valiosas ou coisas que a gente é muito apegado nos nossos bens materiais, mas a gente não tem coragem de ofertar ele para o nosso Senhor, ou então se a gente tivesse uma chance de fazer isso, a gente não conseguiria, porque a nossa vontade é de ficar com esse bem material e a gente provavelmente ama ele mais do que a Deus, né? Aí você agora nesse momento pode estar falando: Levi, mas eu não tenho nenhum bem que eu sou tão apegado assim a ponto de trocar ele por Deus, a ponto de me fazer ele tornar um ídolo. Um bom exemplo disso é o nosso celular, que a gente muitas das vezes fica passando mais de 5 horas do nosso dia inteiro só com ele na mão, olhando e muitas vezes arrastando uma tela só para cima para ver vídeos aleatórios, ou então dinheiro e muitas outras coisas que a gente pode gostar bastante. Segundamente, é que Judas, ele vai fazer uma objeção, né? Ele vai fazer uma pergunta, ele vai fazer um confronto direto para Jesus. Ele não vai falar assim, né? Ele vai pensar por que ela não pegou esse perfume e doou aos pobres, porque seria 300 denários. E um denário, na época, era basicamente um salário, um dia de salário de um trabalhador daquela época. Ou seja, esse perfume valia praticamente um ano do salário daquela pessoa. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que está escrito lá em Lucas, do versículo 1 ao 2, eu estou na versão NVI, tá? Só para deixar bem claro. Eu vou falar bem assim. Depois disso, Jesus ia passando pela cidade e pelos povoados, pregando o evangelho do reino de Deus. Os 12 estavam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e doença. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Nesse contexto vai falar sobre certas mulheres que estavam sendo servas e discípulas de Jesus e que foram curadas quando encontraram Jesus diretamente. E aqui a primeira que Jesus fala é Maria Madalena, onde dela saiu 7 demônios. Aqui está bem explícito. Quando ela teve um encontro completo com Deus, um encontro concreto e um encontro verdadeiro com Deus, ela foi liberta desses demônios. E obviamente, quando ela foi liberta disso, ela não voltou mais a fazer as obras antigas, ela não voltou para o pecado antigo dela, mas sim ela encheu a casa dela, ela foi cheia do Espírito Santo e começou a ser serva dele. Tanto que lá em Lucas 1, do 38 a 40, vai falar bem assim: Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde encontrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Aqui
Maria responde com convicção que era uma serva do Senhor. Ela responde sem dúvida nenhuma. Ela fala, eu sou serva do Senhor e pronto. Que é coisas que a gente bem difícil consegue fazer quando, por exemplo, vocês são da minha idade aí de 13 a 17 anos, a gente está na nossa escola, alguém pergunta, tu é cristão? Só que como a gente tem medo de se afastar dos nossos amigos ou fazer qualquer coisa que machuque ou então deixe eles magoados comigo, eu falo, não, mano, não sou da igreja não, faço isso, aquilo, mas não sou da igreja não. A gente fala que a gente não é cristão, mas a nossa lição deve ser fazer que nem Maria Madalena e responder convicção que ela era serva do Senhor. E tanto que aqui em João 20, do versículo 1 ao versículo 18, Maria, depois desse encontro, ela já sendo serva, ela foi a primeira a anunciar ao povo que Jesus tinha ressuscitado. Ela foi ao túmulo, ninguém viu nada, ela continuou chorando no túmulo, até que um anjo chegou e falou para ela que Jesus não estava mais entre os mortos. Aqui, ó. No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão, Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o colocaram. Pedro e os discípulos saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Isso daí está em parênteses. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso, ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: Mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ela, Maria exclamou o aramaico Rabone, que significa mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: Estou voltando para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou os discípulos: Eu vi o Senhor, e contou o que ele dissera. Aqui, já finalizando, né? Maria, ela vai contar a todos da ressurreição de Jesus, tanto que aqui ela já estava transformada, ela já era uma mulher renovável, ela crê naquilo que ela viu, e é isso. E agora eu quero deixar para vocês 3 perguntinhas básicas para vocês discutirem aí com seus facilitadores, familiares, amigos e todo mundo que estiver aí na sua casa. Primeira pergunta: se a gente fosse Maria Madalena, será que a gente derramaria o nosso perfume muito caro aos pés de Jesus? A segunda pergunta é: se Maria Madalena não tivesse encontrado Jesus, como estaria a vida dela? Terceiro, Maria Madalena se posicionou e virou uma serva de Deus. E você, está se posicionando em quê? Eu quero agradecer a todos vocês que ouviram isso, que abriram suas casas e estão gastando seu tempo ouvindo essa palavra. Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa, mas vocês estão fazendo aquilo que edifica. E é isso, que Deus abençoe você e a sua família. Amém. Obrigado. E para finalizar aqui, né, eu quero deixar as nossas programações da igreja. Para começar aqui, sábado, todas as 4 horas, a gente tem o nosso Conquista Kids. E sábado, às 18h30, a gente tem o nosso culto Freedom, que é o nosso culto para jovens e adolescentes. E domingo, às 18 horas, a gente tem o nosso culto de celebração. E é isso. Obrigado.